Só não dominamos o mundo ainda porque nós agimos de forma muito emocional. Se você é mulher, você tem um útero ainda, fica nesse vídeo que esse vídeo é pra você. Nós mulheres temos 4 ciclos durante o mês inteiro e basicamente 5 dias de descanso. Como se funciona, Daniele? Sabe quando você toma uma decisão e depois você fica, puta merda, por que eu tomei isso? Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Amiga, às vezes você tá em períodos que você não tá entendendo, que são ciclos que você não tá entendendo. Mas nesse vídeo eu vou te falar os 4 ciclos. O primeiro deles é o teu ciclo menstrual. O que acontece nesse ciclo, Daniele? Nesse primeiro ciclo, você começa a sangrar, que é a tua fase menstrual, onde teu endométrio tá descamando, teu útero tá descamando, e você começa a ficar aí mais sensível, mais estressada, mais cansada. Então depende muito de como é a sua rotina. Se você, por exemplo, treina, você fica um pouco mais fraca, entendeu? O peso que você pegava na semana anterior não é o mesmo que você vai pegar na outra semana, porque se você tiver menstruada, eu indico você ficar descansando, mas tem mulheres que treinam, mas treinam um pouco mais leve. Não que você não possa treinar, mas é onde o teu corpo ele realmente precisa de descanso, porque ele vai entrar em um novo ciclo após esse. Então, nesse ciclo menstrual, ele dura em média de 1 dia a 5 dias. Isso depende muito também de como você vive. Se você amamenta diferente, se você toma algum tipo de remédio anticoncepcional, enfim, isso varia muito. Quem toma anticoncepcional, na maioria das vezes, nem menstrua, né? Tem mulheres que sim, que são tipo 1 dia, 2 dias. E tem mulheres que não. Mas isso varia muito. Então é algo muito pessoal. A segunda fase é a fase folicular. O que acontece na folicular? Na folicular, como a gente já saiu daquele período de estresse, de cansaço, enfim, a tua serotonina, ela dá uma aumentada. No menstrual ela baixa e na folicular ela aumenta. Então você consegue ter mais clareza, mais calma, mais energia. O peso que você não conseguia pegar antes, você começa a pegar, e até mais forte também, a gente fica mais forte. Enfim, a gente consegue ver o mundo mais bonito, vamos dizer assim, mais legal, a gente consegue lidar melhor com as coisas, com as pessoas, fica mais sociável também. Então é um ciclo ali onde dura em média também entre 1 dia a 14 dias, é a nossa fase folicular. Gente, na fase menstrual, um ponto que eu não falei é que muda muita coisa. Além da gente ter espinhas, né, antes de menstruar, ou esse pós, e o cabelo começa a ficar meio estranho. Eu não sei se acontece com você, mas meu cabelo ele começa a ficar muito ressecado. Eu consigo identificar esses pontos. Terceira fase é a fase de ovulação. O que acontece nessa de ovulação? Teu corpo sai da folicular, tá na energia, tá nisso, tá aquilo, aí ele começa a preparar o teu útero. Pra quê? Pra você gerar um neném. Porque é isso que o útero faz, né? Ele gera neném. Então, ele começa toda essa transição, começa a preparar tudo bonitinho e ele começa a aumentar alguns hormônios ali, tá? A serotonina aumenta também, ele dá uma aumentada. Ó, na menstruação cai, na folicular aumenta e, ó, mantém um pouquinho. Ela baixa, não tá como na folicular, mas a serotonina na ovulação ela dá uma... a gente fica um pouco cansada na parte de ovulação. Podemos sentir algumas dores. Tem mulher que sente, inclusive eu sinto. Em qual lado do útero eu tô ovulando mais? É tipo umas fisgadas assim. É algo bem incômodo. Então esse é um tópico que eu trouxe bem básico, bem mais rápido aqui pra gente conseguir se comunicar. Você entender mais a fundo as tuas emoções. Porque eu falo aqui nesse canal sobre emoções, sobre como a gente se sente, a clareza das coisas que a gente precisa ter. E falo do interno. E, gente, nada mais, nada menos do que os teus ciclos para você entender o teu interno. Isso influencia demais, tá? Eu não tô falando que eu não erro, que eu não sinta, que eu não aja de forma impulsiva às vezes. Eu ajo, mas eu procuro sempre entender o que tá passando com a minha rotina, com o meu corpo. O que aconteceu durante a semana, o que aconteceu no período da menstruação, antes da menstruação, o pós-menstruação, porque influencia muito. E esses pontos para você começar a entender como funciona a tua mente, como você lida com as situações. Quarto e último período é o período fértil. Se eu fosse você, a partir do momento que você entender seu período fértil, você começa a marcar as tuas reuniões importantes, ligações,
conexões a trabalho, tudo no teu período fértil. Por quê? Porque tudo nele aumenta. O teu estrogênio aumenta, a tua... como posso dizer? Cara, eu esqueci o nome agora. A tua sociabilidade aumenta também, a tua libido aumenta. Então você tá, ó, bebendo o teu período mais gostoso de todos. É onde você se veste melhor, enfim, onde você se sente mais... Claro, isso depende muito da tua rotina. Mas isso influencia muito, porque aumenta os hormônios, como eu falei. Então essa questão que eu tô trazendo pra vocês aqui não é só a questão dos seus ciclos. Eu tô trazendo os ciclos pra você entender que são muitos hormônios, são muitas emoções, e às vezes a gente se culpa muito por estar comendo tal coisa, às vezes a gente se culpa muito por estar agindo, fazer com que você seja mais racional, que você seja mais intencional, que você tenha mais... crie mais possibilidades para si mesma, entendeu? Que você não se esconda, que você não fique introspectiva, mas sim que você tenha mais clareza, você crie as suas possibilidades, que você consiga alcançar o que você realmente quer e não pare, e não procrastine, e não se isole. Então, esse é um dos nossos vídeos de hoje, Deus. Eu espero que você esteja bem, sinta-se abraçado, caso você tenha chegado ao final desse vídeo. E esse é um dos pontos e conteúdos que nós vamos falar aqui. É algo que... lembrando que eu também não sou nenhuma especialista sobre, tá? Se você tem uma gineco, vá à sua ginecologista. Se você ainda não fez o seu... como se fala? O seu check-up do ano. Se você ainda não fez o seu preventivo, vá até o posto mais próximo e vai lá e faça. Repõe